Vamos estudar a palavra de Deus. Você está preparado? Queridos, hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto que eu acredito que eu nunca preguei aqui na igreja. E é polêmico. Eu trouxe até o meu óculos. Minha Bíblia aí, por favor. Hoje é polêmico. Esse é um daqueles assuntos que com certeza o pessoal nem pisca. Tá vendo? Ninguém piscou, tá todo mundo. O que será? Meu Deus! Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Iremos ler esse capítulo, Coríntios, capítulo 5. E diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo é verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com as pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com aqueles que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor ministre aos nossos corações através dessa palavra, que o Senhor nos edifique nessa noite e que como igreja tenhamos maturidade para ouvir e praticar aquilo que a tua palavra nos ensina, no nome de Jesus. Amém, queridos. Hoje eu quero falar com vocês sobre como tratar a imoralidade na igreja. Talvez você diga, misericórdia, pastor, imoralidade na igreja? Meu Deus! Ou você não lê a Bíblia, ou você é tão santo que não deveria estar mais nem aqui, deveria estar na glória. Por quê, queridos? Imoralidade no meio do povo de Deus não deveria acontecer, mas já acontece lá de trás. Um grande exemplo que a gente conhece foi o pecado, por exemplo, de Davi e Betseba. Lá de trás já existia problemas de imoralidade no meio do povo de Deus. O problema não é que exista imoralidade, o problema é como a Bíblia nos orienta e como devemos tratar sobre isso. Porque uma coisa que a Bíblia faz, ela não esconde assuntos difíceis de conversarmos e tratarmos na igreja. Como eu falei, eu nunca preguei sobre isso, mas a gente está fazendo uma leitura do livro de Coríntios e de repente Deus me chamou a atenção disso. Fala sobre a imoralidade da igreja. E é interessante que a gente vive hoje uma época em que muitas pessoas, inclusive daqui da igreja,
confundem graça com permissividade. Uma igreja que é graciosa não é a mesma coisa de ser uma igreja permissiva. Ou seja, a igreja de Coríntio, ela vivia esse dilema. E que dilema era esse? Havia um pecado gravíssimo no meio dos irmãos, e ao invés de confrontar em amor o pecador, e com firmeza, amor e firmeza, eles estavam tratando com indiferença, como se nada tivesse acontecendo. Então, a pergunta é, queridos, se há problema de imoralidade no nosso meio, como é que a gente tem que tratar? Nós vamos tratar igual a igreja de Coríntio, fingindo que não está acontecendo nada? Ou a gente vai tratar com uma dureza e de uma maneira tão ríspida que no lugar de ajudarmos alguém a se recuperar, a gente vai matar a pessoa. Ou seja, a gente vai excluir a tal ponto de não nos interessarmos em nada com relação a essa pessoa. Eu penso que nem com esse exagero e também nem com essa indiferença. Nós temos que tratar as coisas de maneira bíblica. E a Bíblia, não somente nesse texto, mas desde outras situações lá atrás, ela já nos ensina como Deus conduzia e como Deus nos ensina a conduzirmos essa coisa, esse assunto. A igreja de Cristo, queridos, ele deve lidar com o pecado, como eu falei, com firmeza. Firmeza é diferente de dureza. Ser firme é não negociar os princípios da palavra. Então, ser firme é ter um posicionamento com relação a isso. Mas também essa firmeza deve vir acompanhada de uma autoridade espiritual, ou seja, eu não estou sendo firme por mim mesmo. Há uma autoridade bíblica, há um fundamento na palavra que me dá essa ação, e eu vou usar essa expressão, uma ação divina, justamente naquele que precisa ser corrigido. Isso deve ser feito com zelo. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja santa. E uma igreja santa precisa encarar situações como essa e corrigir, para que nós possamos preservar a identidade e o testemunho de Cristo no nosso meio e o testemunho para os de fora. E quando eu falo de fora é para os não crentes. Então, a primeira coisa que eu destacaria aqui, de como devemos tratar a imoralidade na igreja, é que a igreja não pode ser indiferente ao pecado. Ou seja, se há pecado, eu não posso viver como se não tivesse pecado. Paulo ele começa dizendo o seguinte, deixa eu botar meu óculos. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do pai. Parece. Às vezes eu tenho a impressão assim, que o Espírito Santo de Deus, ele inspira para que a gente possa ver o nível que uma pessoa chega sem Deus na vida dela. Essa pessoa, ela está dentro da igreja. Essa pessoa, ela está vivendo em comunhão com a igreja. E essa pessoa está fazendo algo que escandalizaria até os de fora. E essa situação está sendo uma situação tão grave que Paulo fala assim, olha, por toda parte, ou seja, já virou um escândalo, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês.
Paulo não está presente fisicamente, Paulo escreve e ele denuncia, Paulo denuncia esse caso imoral, horrível. E como eu falei, que nem mesmo entre os descrentes, entre os pagãos, se encontrava isso. Um homem da igreja estava se relacionando com a mulher do seu pai, que provavelmente era sua madrasta. Que coisa linda, né? O problema aqui, queridos, não era só o pecado em si. O pecado já era algo horrível, mas o problema aqui era a indiferença da igreja, que ao invés de ficar triste, em vez de se abater com aquilo que estava acontecendo, o que a igreja faz? Ela fica orgulhosa. Esse orgulho, como é que eu sei que existem coisas erradas? Como é que eu sei que tem coisas para ser tratadas na igreja? Às vezes para ser tratada na nossa vida, e a gente vive como se nada tivesse acontecendo. A gente vive como se Deus estivesse também diferente a isso. Não, tudo bem, eu sou um Deus de amor, gracioso, não vai acontecer nada. Você acha que não vai acontecer nada? Você acha que a gente pode viver o melhor de Deus e o melhor do mundo e está tudo bem? Nenhuma consequência vai acontecer. Ah, pastor, eu tenho medo da consequência, meu querido. Não tenha medo da consequência. Tenho medo de você viver desonrando a Deus. Que amor é esse que nós temos por Deus, que a gente continua conivente com o pecado? O problema é esse. O problema necessariamente não é somente o pecado. O problema é ser conivente com ele. Coríntio, queridos, era uma igreja marcada por essa promiscuidade. E é interessante que, mesmo assim, o apóstolo se escandaliza, não com os de fora, mas com os de dentro da igreja. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que não basta ser uma igreja cheia de dons espirituais, porque a igreja de Coríntio era cheia de dons espirituais. É preciso ter compromisso com a coisa chamada santidade. Santidade tem a ver com pureza, meu irmão. Se eu sei que isso aqui é sujo, por que eu vou me encostar nisso? Se eu sei que essa conversa vai me levar a pecar, por que eu vou me manter nessa conversa? Se eu sei que fulano me afasta de Deus, por que eu vou estar próximo de fulano? A igreja hoje, infelizmente, e quando eu falo igreja, eu não penso somente na Bíblia, eu penso na igreja como um todo. E quando eu falo igreja, eu falo de pessoas. Ela corre o risco hoje de se tornar tolerante ao pecado, em nome da graça, uma graça barata. O apóstolo Paulo até questiona, bem, por que Deus morreu agora, eu posso agora ficar pecando? Não. A graça não é para isso. Deus me perdoa o pecado, perdoa. Mas a graça, queridos, não nos estimula, não nos encoraja a pecar, porque Deus vai nos perdoar, não. A verdadeira graça de Deus nunca nos dá uma licença, uma permissão para vivermos em pecado. Ao contrário, essa graça é o poder que nós temos para vencer o pecado. E aí, queridos, às vezes as pessoas ficam assim, como se o pastor ou os líderes fossem os únicos responsáveis para viver vigiando e fiscalizando. Não, meu irmão. Porque líderes também pecam. Líderes também, infelizmente, caem. O apóstolo Paulo até diz, aquele que se vê em pé, cuidado para que não caia. Mas, queridos, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se há pecado, e eu não faço nada,
eu sou, no mínimo, conivente com aquilo. Nós queremos os dons, nós queremos um avivamento, nós queremos, mas nós também queremos viver em santidade. A pergunta que eu faço é: até quando nós vamos, muitas vezes, saber de coisas e ficar calado? Nós vamos saber do pecado do nosso irmão e a gente não vai chegar para o nosso irmão e dizer: meu querido, minha querida, eu estou sabendo disso aqui. É verdade? Você está vivendo assim? Você está pecando, você está desobedecendo, você está desonrando a Deus? Eu vim em nome de Jesus para lhe ajudar a sair disso. Mas não. Parece que a gente fica assim: não, vamos deixar cair. Vamos deixar cair, vamos deixar cair. Quando estiver no fundo do poço, aí a gente aponta o pecado do outro. Quando a igreja não chora, querido, não se entristece. Quando nós não nos entristecemos espiritualmente por causa do pecado, é porque nós estamos perdendo a consciência da nossa santidade. Então eu vou falar uma coisa para vocês muito clara. Eu sei que você está esperando eu falar. Use da autoridade que Deus te deu. Porque a Bíblia nos mostra em vários textos para nós exortarmos uns aos outros. Como é que eu sei, por exemplo, que Samara está em pecado? E eu vou dizer assim: não, eu vou esperar até o pastor saber. Se eu sou amigo de Samara, se eu converso com Samara, por que eu não chego para Samara e falo com ela, e exorto ela, e procuro ajudá-la? Agora sim, a Bíblia diz a respeito do pecado do outro: se você é uma pessoa de pecar, te ofender, porque um pecado no meio do povo de Deus é uma ofensa uns com os outros. Vai até ela. Se ela não quiser mudar, leva o outro. Se não quiser mudar, traz para a igreja. Então existe um processo. Mas em nenhum momento a Bíblia diz: guarda isso para você. Não. Então, é um assunto difícil de ser tratado? É, mas é necessário. Por quê? Porque se nós queremos viver o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que falta de santidade contamina a nossa igreja. Aí você vai dizer assim: ah, mas tem alguém aqui santo a tal ponto de não pecar? Não, não tem. Todos nós pecamos. O que a gente não pode é viver tolerante ao pecado. Viver como se nada fosse acontecer. Está escondido, ninguém está sabendo. Ah, queridos, deixa eu fazer aqui 2 perguntas para vocês pensarem. A igreja pode ignorar o pecado entre os seus membros? Sim ou não? Não. A igreja não pode ignorar a indiferença a isso que estava acontecendo aqui. Essa imoralidade contamina a comunidade, o povo, e desonra a Cristo. Então, quando eu e você, quando nós ignoramos aquilo que Deus está nos permitindo ver, aí, meu irmão, estamos pecando também. Nós devemos ser amorosos ou nós devemos ser firmes com quem peca? Diga aí, meu irmão. Quem acha que deve ser amoroso, levante a mão. Quem acha que deve ser firme, levante a mão. Os dois. Não é possível que você vai assim: eu sou dos firmes, eu sou dos amorosos. Não, os dois. A gente tem que ser firme, a gente tem que ser amoroso. Claro que às vezes nós somos inclinados mais para um lado do que para o outro, mas a gente tem que ser os dois.
Por quê? Porque Paulo trata com firmeza, mas essa firmeza de Paulo está fundamentada no amor que ele encontrou em Cristo. O amor verdadeiro, ele não tolera o pecado, mas ele confronta com lágrimas, até mesmo essa imoralidade. Ela vai confrontando, às vezes chorando, mas ela faz isso, a igreja faz isso, nós fazemos isso em verdade. Eu tenho certeza que você, que é dos mais velhos aqui, quando você era pequeno, você tinha uma mãe e você tinha um pai. E como é que muitas vezes o erro da gente era tratado? Com amor e com firmeza. Levava um cacete, mas não botava para fora de casa. Então, Paulo me ensina sobre isso. Eu preciso ser firme, mas eu preciso ser amoroso. Eu preciso apontar e denunciar o pecado, mas eu preciso do seguinte, olha, você quer ajuda? Você quer sair dessa? Você quer superar isso? Então vamos fazer isso. Agora, escute uma coisa, muito clara aqui para vocês. O maior interessado na restauração do pecador é quem? O próprio, claro, Jesus em primeiro lugar, mas o próprio pecador. O Senhor Jesus nos ajuda e nos ensina a buscar e ajudar quem está em pecado. Mas o primeiro interessado tem que ser Ele. Nós não estamos falando das pessoas que não têm Cristo. As pessoas que não têm Cristo, a gente tem que ir atrás. Agora, os que têm Cristo, essas pessoas, elas precisam ser o maior interessado nisso. Por quê? Porque a falta de interesse pelo tratamento, pela disciplina, pela correção, demonstra uma falta genuína de arrependimento. Talvez você nunca me viu assim, meu irmão, falando desse jeito. Mas é assim que eu aconselho lá no gabinete. Porque tem coisas que a gente precisa ser mais firmes lá, no 4x4 ali, né? Então, escute uma coisa, querido. Não se escandalize, não fique, meu Deus, se você ver ou souber de imoralidade dentro da igreja. Não seja infantil. Não seja ingênuo. Isso pode acontecer? Pode. Mas a gente não pode ser tolerante com isso. Então, eu vou logo dizer para você. Nós não seremos tolerantes com quem escolheu viver em pecado. Nós vamos agir com firmeza e com amor, mas nós não vamos tolerar. Algumas vezes, nós vamos precisar disciplinar sim, nós vamos precisar afastar sim, nós vamos precisar, às vezes, ter vários encontros para tratarmos determinadas coisas, às vezes não somente com o pastor, às vezes o discipulador, o líder de célula. Assim, então, isso vai acontecer. Agora, existe uma coisa chamada que é a ética pastoral. Se uma pessoa chega para mim, ela abre o coração comigo, ela compartilha uma fraqueza, uma queda que ela teve. Eu vou chegar aqui domingo e vou dizer, irmãos, irmão fulano me procurou, ele está até aqui, ó, fica em pé, irmão. A irmã fica em pé, ele me procurou essa semana, disse que traiu a esposa. Cadê a irmã? A irmã está aqui, a irmã fica em pé aí também. A irmã está sentada lá no outro canto. Pronto, eles até estão se conversando para voltar. Eu vou fazer um negócio desse? Não. Não tem necessidade. O que eu vou fazer? Eu vou procurar tratar no privado. Eu vou procurar tratar biblicamente. Agora, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o diabo ele é especialista em espalhar as coisas. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim: por toda parte se ouve que há imoralidade de vocês. O diabo fez o serviço dele aqui. Vamos difamar a igreja. O que Paulo faz? Ele abandona a igreja? Não. Ele ensina a igreja como tem que se fazer. Então, como igreja, nós precisamos ajudar essas pessoas, nós precisamos orientar essas pessoas, mas nós precisamos buscar a santidade da igreja.
Então, quando há imoralidade na igreja, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, não ser indiferente ao pecado. A gente falou sobre imoralidade, aqui no caso é sexual, mas existem outros tipos também de pecado. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a disciplina deve ser exercida com autoridade espiritual. Paulo, ele diz, verso 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele manda pesado aqui, eles, entregue esse homem a Satanás, para que a carne seja destruído e o seu corpo seja salvo no dia do Senhor. Talvez o que esteja coçando aí para você assim, pastor, o que é entregar a Satanás? Se você quiser ouvir o que é entregar a Satanás, continue ouvindo essa mensagem, que eu vou falar sobre isso. É interessante aqui que Paulo, ele mesmo ausente, ele declara que ele já tem um veredito para aquele caso ali, para aquela situação. Ele já julgou aquilo ali. E às vezes as pessoas falam assim, não julgue para não ser julgado. Ei, você não entendeu esse texto direito. Paulo está dizendo aqui, olha, eu já tenho um veredito para isso. Eu já tenho um juízo para isso. E o que é que ele faz? Ele orienta a igreja para que quando ela estiver reunida, ela entregue esse rapaz aqui, esse pervertido aqui, a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Que Paulo está mais ou menos deixando claro que é o seguinte, olha, vocês estão tratando essa pessoa como espiritual. Vocês estão tratando essa pessoa como se ele estivesse vivendo com tudo certinho. Não, escute a coisa, não tratem ele assim. Não finjam que nada está acontecendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele não quer viver na carne, ele não está querendo viver no pecado, então deixe ele viver no pecado. Então assim, entregue ele à imoralidade que ele quer viver. Por quê? Paulo entende o seguinte, talvez sofrendo ali, talvez quando ele sofrer no pecado, talvez quando ele chegar ao nível de sofrimento, de dor, de angústia, por estar fora da comunhão do povo de Deus, ele se arrependa e ele seja restaurado. Paulo está falando de um homem que não quer ser restaurado. Ele está falando de um homem que quer continuar tendo um relacionamento com a sua, possivelmente sua madrasta. Talvez o pai dele tenha morrido e ele se relaciona com a sua madrasta. É interessante que ele diz que a disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina como corpo de Cristo, como igreja, é um ensino bíblico. Jesus mesmo orientou, como eu falei aqui, em Mateus 18, quando fala a respeito de como nós devemos tratar o pecado do irmão. Não é um ato de vingança. Eita, agora vamos botar para sofrer. Não, agora vai ver o que é bom. Não é isso, não é por esse caminho, não. Mas é um ato de amor, com o propósito da restauração daquela pessoa. Porque só tem uma pessoa que ganha com a queda de um crente. E quem é? O diabo. E a gente não quer que o diabo ganhe. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar na restauração daquela pessoa. A entrega a Satanás aqui simboliza a exclusão da comunhão da igreja, com o propósito de levar esse pecador ao arrependimento. O que é, por exemplo, o que seria excluir da comunhão? É tirar as pessoas de algumas funções que elas exercem.
Por quê? Porque se eu permito, biblicamente eu estou em pecado. Agora, claro, a gente tira para quê? Para tratar, a gente tira para direcionar essa pessoa a viver o melhor de Deus na sua vida, porque quem caiu não significa que tudo está perdido, não, meu irmão. Ou você nunca caiu? Porque todos nós pecamos. Claro que existe um escândalo maior com alguns pecados. Infelizmente isso acontece. Mas, biblicamente, todo mundo cai. Todo mundo peca. Agora, escolher permanecer caído, aí é que Paulo fala assim, a pessoa está escolhendo viver em pecado, entregue ela a Satanás. Você não vai dizer assim, irmão, você chega lá na igreja, pastor, lá em casa, não, pastor, eu vou continuar assim. Eu falei, tá bom, então vá com Satanás. Eu não vou dizer isso, claro. Mas o que eu estou dizendo para assim, olha, o que eu tinha para fazer por você, ou você que é um discipulador, ou você que é um crente, o que eu tinha para fazer com você, eu fiz, ou eu quero fazer. Se você não quer, aí, meu irmão, escolha que a pessoa faz. A disciplina, queridos, não tem o propósito de ferir ninguém. Mas a disciplina tem o propósito de curar, de restaurar. Ela não vem para condenar, mas ela vem para trazer e fazer acontecer um processo de restauração na vida dessa pessoa. Você já pensou se todo mundo que caísse, que todo mundo tivesse pecado e quisesse ser restaurado, a gente dissesse assim, não, saia daqui, não ia ter ninguém sentado aqui. Por quê? Porque é pecado. A liderança espiritual da igreja, queridos, nós, como cristãos, temos essa liderança, essa autoridade, precisamos agir com coragem e com autoridade. O propósito aqui vai ser sempre a salvação do pecador, não a sua destruição. Ou seja, a disciplina é uma prova de que pertencemos a Deus. Por que a gente disciplina? Porque a gente ama. E por que a gente ama? Porque o Senhor nos amou primeiro. Por que muitas vezes eu preciso disciplinar um filho? Porque eu amo meu filho. Porque eu não quero que outros façam isso. Então, eu já estou disciplinando ele para que ele... E disciplinar não é bater necessariamente. Disciplinar significa estabelecer uma direção. Lembra do que o Salmo 127 diz, que os filhos são o quê? São herança do Senhor. Ele diz que eles são como flechas. E uma flecha precisa de um alvo. Cada um aqui é um filho espiritual. Que nós precisamos dar um direcionamento bíblico para cada um de vocês. E para mim também. Então a disciplina tem o propósito de mostrar que você pertence, que o pecador, que o caído pertence ao reino de Deus. Agora, claro, é se quiser. Por que a disciplina é necessária da igreja, querido? Depois de ouvir tudo isso. Porque sem ela, o pecado começa a se alastrar e o corpo de Cristo começa a viver contaminado. Já viu aquela história do moranguinho, né? Um tá bom, o outro tá podre, vai encostado no outro, vai apodrecer. Então é preciso afastar para tratar esse morango aqui. Às vezes, no tratamento, a gente vai precisar fazer um corte. Vai precisar ser cirúrgico. Todas as pessoas que entraram aqui na igreja, depois, eu posso falar do tempo que eu andei, depois que eu me tornei pastor, já ouviram falar sobre a disciplina na igreja. Talvez não lembre. Mas eu falei sobre os tipos de disciplinas. Disciplinas que têm o propósito de corrigir. Por exemplo, eu estou disciplinando a igreja agora. Estou orientando, estou corrigindo, estou orientando a igreja como deve fazer e tratar um assunto como esse. Exortando a igreja. Aliás, essa exortativa,
A corretiva é quando você precisa corrigir a pessoa, ou seja, não somente falar, você precisa chegar na pessoa e corrigir. E tem a cirúrgica. A cirúrgica é cortar essa pessoa da comunhão. Então, algumas situações a gente vai precisar usar essa. E qual deve ser a nossa motivação quando trazemos a disciplina? O amor. Porque a disciplina visa a restauração do pecador e a proteção da igreja. Os dois estão sendo cuidados. A igreja é cuidada e o pecador também. Quando eu falo pecador, é aquele que precisa desse tratamento. Então, queridos, o que fazer quando a imoralidade na igreja? Disciplinar. A disciplina deve ser exercida com autoridade espiritual. Agora, em último lugar, o que a gente tem que fazer quando há imoralidade na igreja? A gente tem que entender que a santidade da igreja precisa ser preservada. Às vezes a gente olha uma situação e a gente não conhece todo o contexto. Aí a gente acha assim, não, estão agindo com injustiça. Você não está sabendo do contexto. E às vezes a gente julga firmeza com falta de amor. Muitas vezes minha mãe precisou ser muito firme comigo. Muito firme, literalmente. Muitas vezes meu pai precisou ser muito firme comigo. Claro que algumas coisas mudaram, mas quem é das antigas aqui sabe. Uma menina, um rapaz perdeu a virgindade. Aí os boatos começavam. Quando ia ter uma assembleia aqui, chamava o cabo para frente. Era. A pessoa tinha que pedir perdão à igreja. Sentava. Tinha até para 3 meses de banco. Hoje, nem pode dar esse disciplina de banco, que agora tem cadeira, né? 3 meses de banco. E era isso. E às vezes o irmão ele passava assim. Só vou dizer, impuro. Claro, queridos, que a gente precisa entender que as coisas, não é que a gente vai flexibilizar, é que as coisas precisam ser aperfeiçoadas, sem perder o princípio. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente precisa entender que a igreja é um povo santo. Paulo está corrigindo a igreja a esse respeito. Paulo está dizendo o seguinte, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Deixa eu botar aqui, irmãos, já está falhando. Da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aí ele fala assim, já disse, olha o que Paulo fala assim, versículo 9, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo. Olha o que Paulo está dizendo o seguinte, entenda o que eu estou falando. Existem pessoas lá fora que são imorais, eu não estou falando desses. Nem os avarentos, nem os ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Ele fala assim, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se. O que é associar? O que é ter uma sociedade? Quando você vai ter uma sociedade com alguém, o que você faz? Você vai lá no cartório, né? Você faz um documento,
e estabelece uma sociedade com fulano e tal. Então ele fala assim, ó, não deve associar-se com aqueles que, dizendo ser irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, seja caluniador, seja alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem tomar açaí. Comer aqui. Com essas pessoas vocês não devem ter aproximação. Paulo está dizendo o seguinte, é com pessoas que dizem que são uma coisa, mas não são. Paulo não está dizendo que a gente tem que abandonar aquela pessoa que pecou. Paulo está dizendo o seguinte, ó, com essas pessoas não andem com elas, porque elas não querem ser restauradas. Elas dizem, ele usa muito especificamente essa expressão, né? Ele fala aqui, tá o óculos, meu Deus do céu. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento. Aqui na igreja tem crente avarento. Idólatra. Caluniador. Também tem. Alcoólatra. Ladrão. E quando eu falo aqui tem, queridos, não é dizendo o seguinte, ó, apontando pecado. Não. São pessoas que a gente chama a atenção para esse respeito. Quando eu falo tem, não é que essa pessoa permaneceu. As pessoas, elas evoluem, ou seja, melhoram, né? Superam. Mas, queridos, escute uma coisa. Olha o que é que Paulo está dizendo o seguinte. Existem muitos pecados que muitas vezes estão dentro da igreja. Então, a gente não deve nutrir um sentimento de que nada está acontecendo, porque isso vai prejudicar a santidade da igreja, e também não andarmos com pessoas assim. Então, se alguém quer andar em pecado, meu querido, olha, eu não posso te ajudar, então não dá para andar com você. O que é que a Bíblia fala sobre as más companhias? Ela corrompe os bons costumes. Paulo usa até essa metáfora do fermento, que faz a massa levedar, para mostrar que o pecado tolerado contamina toda a igreja. Joga um pouquinho de fermento que ela vai agir em toda aquela massa. Então ele faz como se fosse um apelo para que a igreja seja uma igreja pura. Ou seja, tire do meio de vocês quem não quer ser tratado. Porque nós devemos celebrar, queridos, a nossa nova vida em Cristo. Nós não podemos viver como no passado. Então, às vezes a gente fala assim, não, isso não é da minha conta. No dia que você se tornou membro de uma igreja, você assumiu a responsabilidade de fazer parte desta família. E fazendo parte desta família, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. A igreja, queridos, a Bíblia nos fala que a igreja ela é o povo de Deus. E o povo de Deus, ele não deve viver igual ao povo do mundo. As coisas do mundo a gente até entende, mas no nosso meio, e vivendo desse jeito, não há espaço para isso. Não basta somente confrontar o pecado. É preciso também perseverar e não é somente estimular, mas assim, promover um ambiente de pureza. Então, isso inclui as nossas amizades, as influências, os comportamentos. A santidade não é somente a ausência de pecado, mas ela é principalmente a presença de Deus. Por quê? Porque não é somente não pecar, é também nutrir o ambiente da presença de Deus. Se eu for um pervertido,
um viciado, por exemplo, em pornografia, eu posso quebrar o computador, eu posso jogar fora o celular, eu posso uma série de coisas, mas a pornografia vai estar aqui, ó. E como é que ela sai daqui? Enchendo isso aqui de Deus. Enchendo isso aqui da palavra de Deus, de adoração a Deus. Não basta somente tirar o porco de dentro da casa. É preciso lavar essa casa e trazer um adorno, né? Adornar esse ambiente. Porque às vezes a gente tira o porco, mas o cheiro do chiqueiro permanece. Então eu preciso tirar, eu preciso lavar, eu preciso purificar. E eu quero dizer para você, queridos, que não basta somente você querer tirar o pecado da sua vida, você precisa se purificar. Você precisa mudar essa aparência. Porque se eu continuo com a aparência do pecador, eu só parei de fazer algo. Mas o meu testemunho continua horrível. Então, por que nós precisamos, queridos, preservar a santidade aqui na igreja? Porque, como eu falei, a igreja é o corpo de Cristo. E ele deve refletir pureza e santidade. Vai existir imoralidade? Vai. Isso sempre aconteceu. Haverá momentos que isso pode acontecer? Vai. Sei se alguém lembra aqui, pastor Eliomar falando sobre isso, ela disse que uma das pessoas mais imorais da igreja era uma pessoa que estava no louvor e era a que mais chorava. Era a que mais demonstrava espiritualidade, uma performance. Mas Deus, ele revela. Aí Paulo fala sobre julgamentos de fora, né? Nós devemos ficar julgando as pessoas que estão fora da igreja? Não. Paulo deixa claro que nosso papel é julgar com responsabilidade os que estão dentro desta comunidade. E julgar não é condenar no sentido de dizer que essa pessoa não tem mais restauração. É julgar no sentido de dizer o seguinte, nós temos uma posição com relação a isso. Então nós não vamos tolerar o pecado e nós não vamos abandonar quem quer ser tratado. Deus nos chamou, queridos, para ser uma igreja santa, para ser uma igreja pura, para ser uma igreja comprometida com a verdade, para ser uma igreja que ora e declara o avivamento do Senhor no nosso meio, para ser uma igreja que vive poderosamente todos os dons que o Senhor queira nos conceder. O Senhor tem nos chamado, queridos, para ser como um farol nessa região. E um farol que tem o propósito de, iluminado por Deus, iluminar outras pessoas, iluminar outros lugares, para que as pessoas possam e vejam o quanto Deus pode refletir poderosamente aqui no nosso meio. Mas o pecado, ele não pode ser ignorado. Mas ele precisa ser tratado, como eu falei, com autoridade espiritual e com zelo à santidade. Nós não disciplinamos porque nós queremos disciplinar por pura vaidade. Nós disciplinamos porque nós queremos o melhor para essa pessoa. Quando a igreja age assim, ela se torna esse farol que eu falei agora. Um farol de luz em um mundo cheio de trevas. Talvez você esteja de alguma maneira vivendo pronto. Talvez Talvez você esteja vivendo um pecado escondido. Ou talvez você esteja sendo cúmplice
pelo seu silêncio, pela sua indiferença. Mas eu quero dizer para você, queridos, que hoje é dia de se arrepender e voltar para Deus. É dia de se arrepender quem está em pecado e quem está sendo conivente. É dia de declararmos santidade e pureza nesse lugar aqui. Não nesse lugar, nessa estrutura, mas no meio do nosso povo. Não deve existir vergonha no arrependimento. Porque no arrependimento não há vergonha. A Bíblia nos ensina que no arrependimento há salvação. O meu conselho para você é: entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida agora ao arrependimento. Declare uma nova vida para você. Seja como for. Seja como o pecador que está escondendo, seja como aquele que está sendo cúmplice. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que Ele morreu, e Ele morreu com um propósito, para nos purificar. O Senhor morreu para que nós possamos ter uma experiência transformadora com Ele. Você crê nisso? Você crê que Deus pode tornar um pecador sujo pelo pecado mais alvo do que a neve? Talvez você diga: pastor, eu nunca vi neve. Você conhece o hino? Você já viu na internet? Você já viu na televisão? E você sabe, querido, que o Senhor é capaz de restaurar qualquer pessoa. Ele hoje nos chama ao arrependimento e a uma vida que glorifica o nome dele através da santidade. E uma vida que, uma vez purificada, liberta, que abre mão do pecado para viver o melhor de Deus aqui. Uma vida que, em um momento, ela é cheia do pecado. Ela se tornará cheia, não mais do pecado, mas se tornará cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Eu, antes de cantar, eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero orar com você, querido. Porque eu creio que Deus não te trouxe aqui por acaso. Talvez Deus te trouxe aqui para que você seja um instrumento de boca de Deus na vida de outra pessoa. A gente falou sobre uma imoralidade que estava acontecendo aqui, mas existe outro tipo de pecado. Você vai ser uma boca de Deus. Você vai abençoar o seu irmão. Você vai ajudar o seu irmão a sair dessa situação em nome de Jesus. E vocês vão celebrar juntos. Aí sim, você senta, come com ele, toma aquele açaí, faz aquele almoço, celebra. Mas, queridos, se você ficar calado, você vai deixar o seu irmão sucumbir no pecado. E talvez você esteja aí com seu coração apertado. Ah, queridos, eu já fui um desses. E quando vi uma palavra, por exemplo, como essa, vai ficar dizendo: meu Deus, é comigo que o Senhor está falando. Deus muda a nossa vida, meu. Deus nos transforma. E um dia, lá atrás, que eu não teria autoridade nem coragem para trazer uma palavra dessa, porque talvez estivesse lá no pecado escondido. Deus mudou a minha vida. E Deus quer mudar a sua vida também. Não pense que não tem jeito para você. Mas não se conforme com o pecado. Porque o pecado, mais cedo ou mais tarde, vai asfixiar você de tal maneira que você vai ter uma sensação espiritual de morte. Espírito Santo de Deus, tu passeia no nosso meio e sonda o nosso coração. Tu nos conhece por dentro e por fora, Espírito Santo. E todos nós precisamos e carecemos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, Espírito Santo.
Mas agora o nosso pedido, sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações, Espírito Santo, e vê se há algum caminho mau. E vê se há algum pecado a nos arrependermos, a confessarmos. Se há algum ato de impureza, seja com os nossos olhos, seja com o nosso pensamento, seja com o nosso corpo. E nos ajuda, Espírito Santo, a corrigirmos antes que o pecado nos destrua. Tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. Porque o nosso corpo é santo do Senhor, é templo do Espírito Santo. E nós não podemos deixar que ele se torne ambiente para o pecado. A nossa mente é santa. A nossa boca é santa. Os nossos olhos são santos. O nosso ouvido é santo. As nossas mãos são santas, Senhor. Que possamos viver uma vida de pureza, mas também cheia do Senhor. Cheia de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós e purifica a Tua igreja. Em nome de Jesus.